Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao ciclo de palestras online do PET de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Tocantins. O ciclo de palestras, ele é um evento que acontece todos os anos e neste ano ele ocorrerá de forma remota, online e gratuita. Na nossa primeira palestra do ciclo, nós temos como convidado o professor doutor Renato Souza Cruz. O professor Renato, ele é engenheiro de alimentos, ele é formado pela Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado também na mesma instituição. Ele é professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e vai abordar com a gente hoje um tema muito importante e muito discutido na nossa área, não só na nossa área, mas em diversas áreas de marketing, de engenharia de alimentos, de nutrição, que são as embalagens biodegradáveis. Eu gostaria de dar boa tarde ao professor, agradecer a sua presença e gostaria de avisar a todos que estão participando que, só lembrá-los novamente que no final da apresentação a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Muito obrigada e agora eu passo a palavra ao professor. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo, né? Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao convite feito pelo professor Abraham, né, que um grande amigo de longas datas, desde Viçosa, né, e agradecer às meninas, a Tabita e a Dainese, se eu não estou errado o nome, pelo esforço, pelo empenho de estar aí promovendo esse evento online na situação que o Brasil se encontra, né, todo mundo tendo que se virar para resolver o problema, né. Então, é de fato agradecer, para a gente é muito gratificante estar aqui podendo contribuir com alguma coisa, né, da área acadêmica, na área de embalagens, onde eu trabalho há um tempo. Hoje estou mais voltado na área de panificação, de amido, de farinha, mas nunca desvinculado totalmente da área de embalagens. Então, vamos lá, eu preparei uma palestra para vocês nessa área, né, na área de embalagens biodegradáveis, que eu acho que é extremamente importante e tem tido muita confusão com o tema, né? Então, eu acho que é interessante a gente que é da área acadêmica poder levantar questões e elucidar outras questões para a gente ficar bem informado. Então, vamos lá, né? Eu vou compartilhar a apresentação, espero que vocês divirtam-se com a palestra, aprendam e qualquer coisa ao final da palestra façam as perguntas necessárias que tiverem interesse. Se a gente souber responder, será um prazer responder. Então, vamos lá, né? Vou compartilhar aqui a apresentação, né? E aí espero que todo mundo esteja. Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Eu acho que tá, só me deu, tá, acho que está todo mundo me ouvindo aí sem problemas, né? Muito bem. Então vamos lá. Embalagens biodegradáveis, né? Então esse é o tema proposto para a nossa palestra. A primeira coisa que eu inicio colocando essa seguinte frase, né? Embalagens biodegradáveis, uma proposta viável para a saúde do planeta. E aí tem 3 pontos, né? Os 3 pontos para ser colocado ao final da frase. E isso, cada um, ao final da palestra, vai poder pontuar, né, essa frase da forma que achar que deve. Ou vai ser uma pergunta, uma exclamação, ou de fato vai ser uma afirmativa, né? Então, o objetivo é mostrar como funcionam as embalagens biodegradáveis e se de fato elas são uma proposta viável para a saúde do planeta.
certo? Por que, então, a gente preocupa com esse tema? Essa foto, eu acho que já fala por si só, né? Por que preocupar com esse tema de embalagens biodegradáveis ou de meio ambiente, seja o que for, né? Só para a gente ter uma ideia, né, o lixo produzido no mundo, né, em torno de 2,5% é produzido pelo ser humano, em torno de 3% são entulhos, indústria 4%, agricultura 19%, mineração 38% e pecuária 39%. Esses dados são dados obtidos do jornal Estadão em 2011. Obviamente, pode ter mudado alguma coisa, mas eu não consegui dados mais recentes para alguma atualização. Mas, de qualquer forma, o importante é que a gente vai estar trabalhando em cima desse resíduo sólido urbano gerado pelo ser humano, né? Esse é que é o nosso objetivo principal dessa palestra aqui. Em termos de lixo, né, a grande maioria ainda do lixo urbano, dentro daqueles 2%, acaba dentro de aterros sanitários. Uma parte vai para reciclagem, outra para incineração, lixões, compostagem e outra forma de eliminação, vamos dizer assim, desse lixo, né? Então, ainda a grande maioria vai para os aterros sanitários, né? E isso, de uma certa forma, é um problema, né? No Brasil, né, ali foi mundo, no Brasil, a gente produz, né, em torno de 230 mil toneladas dia, né? Esse número é de 2000, a fonte foi do IBGE, se não me engano, é 2013, né? Então, também está um pouco defasado, isso deve ter alterado, obviamente, né? Mas dá para a gente ter uma ideia e a distribuição da geração de lixo nas regiões do país, né? O Sudeste gerando a maior quantidade de lixo, o Norte gerando menor quantidade de lixo, mas provavelmente, né, com certeza, devido à população na cidade, né, nos centros, né? A composição desse lixo, né, aqui, lembrando sempre que é o lixo gerado pelos 2,5% lá, que é do ser humano. A composição desse lixo no Brasil, ela está em torno de 28% é composta de papel, 6% de plástico, 3% de vidro, 5% de metal, 52% de material orgânico, né? Ou seja, se a gente puder traduzir isso aqui, é comida jogada fora, né? E 6% de outro, seria pilha, algum outro material que não entraria nos recicláveis, tanto que está como não reciclável. E a gente vai focar nos 6% do plástico, especificamente. Eu não vou estar falando, né, de papel, nem de vidro, nem de metal. A gente vai estar falando especificamente de plástico, porque são embalagens, o que a gente vai trabalhar de biodegradabilidade. O plástico é biodegradável? Sim, o plástico é biodegradável. O papel biodegradável? Sim, mas a gente vai estar trabalhando em cima dos plásticos, né? Porque é o que gera problema, né, de todas as ordens, e a gente vai estar verificando isso. Então, muito bem. Né? Por que a gente está preocupando e por que o plástico tem sido levado em consideração? Bom, primeiro, por que aumentou esse consumo de embalagens, em especial de embalagens plásticas no país? Né? Vamos dizer muito, mas vamos nos focar no Brasil. Então, o que levou ao aumento no consumo das embalagens? Primeiramente, crescimento populacional, né? Eu vou mostrar um gráfico no próximo slide, vocês vão ver o tanto que aumentou de população a partir da década de 50. Né? Então, isso, consequentemente, isso faz com que haja o crescimento populacional, faz com que haja, naturalmente, o consumo de embalagens. E esse aumento do consumo, naturalmente, faz com que haja um maior desenvolvimento tecnológico dessas embalagens. Né? Ou seja, você aumentar o leque de embalagens, aumentar as possibilidades, aumentar a oferta de produtos embalados. Além disso, isso impulsiona e, ao mesmo tempo, é impulsionado pela globalização.
né? Então, o desenvolvimento tecnológico facilita, né, propicia essa globalização, né, que, por sua vez, faz com que haja um aumento do consumo de embalagem. Então, isso fica basicamente um ciclo que não tem fim, né? Você imagina, hoje é possível, eu estou aqui na Bahia, né? É possível comprar um pão de queijo, que eu sou mineiro, um pão de queijo lá feito lá em Belo Horizonte ou algum lugar lá, devido ao processamento, ao desenvolvimento tecnológico da embalagem, do processo de fabricação de pão de queijo e tal. E é possível lá em Minas comer hoje uma tapioca, um cuscuz, alguma coisa dessa forma, devido ao desenvolvimento tecnológico. Então, a globalização faz com que haja, de fato, o aumento no consumo das embalagens, aliado ao crescimento populacional, porque você tem mais pessoas para comer, mais produto no mercado, consequentemente, maior a quantidade de embalagem. Então, veja só que interessante esse gráfico. Essa linha azul é a linha de crescimento da população brasileira, né? Desde lá de 1870 até mais ou menos na década de 50, ela crescia com uma taxa muito baixa, né, de crescimento populacional. A partir da década de 50, obviamente, você começa a ter maior liberdade, né, tem as questões políticas, desenvolvimento industrial e tal, você começa a aumentar muito a taxa de crescimento populacional. E, por uma coincidência, né, talvez não só coincidência, mas pela motivação de ter aumento da população, o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, revolução industrial, tudo acontecendo, tudo, né, fim da Segunda Guerra Mundial e tal, essa curva, né, a curva de crescimento dos plásticos, né? Por que ela começa depois aqui? Porque aqui foi onde, de fato, por volta de 1942, 1945, que, de fato, começa a manufatura dos polímeros, dos plásticos, né, das embalagens plásticas. Até então, existiam pesquisas, existia alguma coisa ou outra, mas aqui, mais ou menos em 1945, 1947, nessa décadazinha aqui, é que começa, de fato, a manufatura dos plásticos, e aí a coisa tomou um rumo, né, que hoje a gente praticamente consome, inevitavelmente, algum plástico todos os dias, né? Não tem muita saída, certo? Então, a gente pode ver que, de fato, né, nós temos um problema a resolver, que é a quantidade de plástico gerada. Se temos um problema, temos que achar soluções, né? E para achar soluções existem várias alternativas, né? Eu cito, né, e eu sempre gosto de dizer que existem pelo menos 4 grandes alternativas para essa situação, né? Essas 4 grandes alternativas, pessoal, está tudo sob controle aí? Alguém me dá um feedback aí no WhatsApp, se está vídeo, áudio, como é que está a coisa aí, viu? Se vocês precisarem, me dá algum feedback aí. Tá sim, professor, tá tudo ok. Beleza, obrigado. Então, tem essas grandes 4 alternativas. Qual seria a primeira delas? A reciclagem, né? Então, o primeiro passo para a gente diminuir a quantidade de plástico no planeta seria a reciclagem, né? A reciclagem, ela pode ser pré ou pós-consumo. Existem 4 níveis, vamos dizer assim, de reciclagem, ou 4 tipos de reciclagem. A reciclagem que a gente chama de primária, a reciclagem secundária, a terciária e a quaternária. A primária é aquela que acontece dentro da própria indústria de embalagem. São aparas, rebarbas, falha de processo. Então, aquele material não chegou nem aí para o mercado ainda, né? Então, após a sua produção, o processo da embalagem, o que não serve volta para reprocesso, né? Isso é chamado de embalagem primária, tanto que ela está aqui como pré-consumo, né? Ou seja, a embalagem, antes de ser consumida, ela já é reciclada. A reciclagem secundária, ela gera produtos com características diferentes dos originais, né? Ou seja, mas ela é feita com a embalagem pós-consumo,
né? E isso precisa, então, da coleta seletiva. Essa parte aqui da embalagem secundária é onde a gente poderia estar ajudando, né? Ou seja, a gente coletar o nosso lixo, o lixo reciclado, levar para alguma entidade que faz a seleção, faz a triagem, ou haver a coleta seletiva nas cidades para poder facilitar isso. Então, a reciclagem do tipo secundária, ela vai pegar no material, né, que foi utilizado e transformar em outro material. No caso de alimentos, você não tem, só tem um produto, se eu não estou enganado, que pode haver essa reciclagem secundária para ser reenvasado, né? Nos demais não é permitido você ter a embalagem reciclada como embalagem primária de um produto alimentício. A terciária e a quaternária, né, são reciclagens mais refinadas. É feito em indústria química, onde você gera produtos químicos, você regenera, né, quase que volta à origem do que foi aquele material, transformando, inclusive, dependendo da situação, numa resina virgem, novamente, para ser jogada lá na reciclagem primária. Então, são reciclagens mais refinadas dentro de indústrias, não é em todo lugar que se tem. E a quaternária, então, é para recuperação de energia, né, onde você tem, por exemplo, um incinerador, poderia ser uma possibilidade dessa reciclagem quaternária. Falando em incinerador, né, antes disso, só para a gente ter ideia, eu falei de coleta seletiva na secundária, aqui só para a gente ter a noção, são dados aqui de 2016, no Brasil, praticamente 70% do lixo ele é feita a coleta seletiva, né, pensando em Brasil. E aqui, pensando em percentual de municípios com iniciativa de coleta seletiva, em cada região, você tem no Sul 90% dos municípios, no Sudeste 87%, no Norte 58%, no Nordeste em torno de 50%, e no Centro-Oeste em torno de 43,3% de regiões, de municípios que têm a iniciativa, alguma iniciativa, pelo menos, de fazer a coleta seletiva. Voltando, então, no que eu falei, o segundo, né, a segunda opção, alternativa, seria a incineração, né? Então, a incineração, ela é um processo onde você tem vantagens e tem algumas desvantagens. A vantagem seria que é um processo ideal, por exemplo, ou legal para países com pouco espaço, por exemplo, de pensar Japão, Nova Zelândia, Finlândia, né? Países pequenos, onde não tem muito espaço territorial, a incineração seria interessante. Você não tem como construir um aterro, fazer uma compostagem, algo assim, que você precisa de espaço para outras situações. Então, você manda uma indústria de fábrica, né, assim, um sistema de incineração, que aí você manda esse lixo todo para lá. Só que uma outra vantagem também, você sai ali, você não tem problema de micro-organismos, você não tem problema de contaminação de pessoas, doenças e tal. Por outro lado, nós temos também algumas desvantagens, ou seja, o processo de incineração, além dele ter um alto custo de implantação, a gente pode também haver a liberação de gases tóxicos, né? Por exemplo, o PET pode liberar o monóxido de carbono, pode liberar o CO2, pode liberar acetaldeído, benzoato de vinilo, o PVC libera cloro gás, né? Pode liberar dioxinas e tal. Esse cloro, por exemplo, indo para a atmosfera, pode voltar na forma de chuva ácida, né? E isso é um problema, né? Então, a incineração é uma alternativa, pode ser lançado mão, mas só ela, assim como só a reciclagem, é algo que também tem suas desvantagens, né? A terceira alternativa são os materiais, então, biodegradáveis, que é, a princípio, o cerne da palestra de hoje, né? Os materiais biodegradáveis, a gente tem que começar, antes de entrar em alguns detalhes, em alguns conceitos, né? Por quê? Imagina só, tem um material biodegradável, fala assim, a pessoa imagina uma série de coisas, e começa a vir uma série de palavras, você lê um artigo, fala uma coisa, você lê uma revista, fala outra, você lê um comentário, alguém fala isso, fala aquilo, então você tem
pessoas falando de polímero, de biopolímero, degradação, biodegradação, ainda faltou um aqui que é oxibiodegradação ou oxidegradação, a gente vai falar nos comentários, plástico, bioplástico, plástico verde, o que é isso, o que é degradável, então é uma série de conceitos e de palavras que existe norma para cada uma delas, existe a definição para cada uma delas, né? Mas as pessoas às vezes saem falando sem muito critério. E esse é um dos objetivos da gente aqui, mostrar que existe uma unificação, que existe um caminho, né? Para a gente, da agora para frente, falar sempre a mesma linguagem. Essas normas, né? As normas americanas, norma da europeia e norma brasileira, definem e unificam alguns termos. E eu vou passar alguns deles aqui para a gente começar a entender todo esse processo, todo esse mecanismo das embalagens biodegradáveis. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que apresentar aqui, e todos eles aqui vão ser bem básicos, é o conceito de polímero. Né? Polímero é um conjunto de pequenas moléculas, os monômeros, que se ligam para formar macromoléculas, que são os polímeros. Eles podem ser naturais ou artificiais. Isso é bem grosseiramente para a gente, só para entender. Então, polímero é um conjunto de pequenas moléculas formando macromoléculas. Aí a gente vem para uma outra definição, biopolímero. Né? Ora, biopolímero já começa, dentro dele, já começa a ter duas vertentes. Os biopolímeros podem ser materiais onde a matéria-prima principal é oriunda de uma fonte de carbono renovável, aí você tem amido, celulose, glúten e outras, pectina, e vai por aí afora, quitosana, né? São biopolímeros que vêm de fonte de carbono renovável. Ou também são chamados de biopolímeros aqueles materiais que têm utilização biológica, independente da fonte. Então, se você pegar silicone, teflon, até polipropileno, o PET, alguns outros compósitos, também podem ser chamados de biopolímeros, desde que a utilização seja uma utilização biológica, ou seja, principalmente na área médica. Né? Então, quando você vai pôr um stent lá para suportar uma veia que estava com problema, é de algum material, é considerado um biopolímero, pode ser de teflon, pode ser de PET, pode ser de polipropileno. Você vai colocar uma prótese. Né? Minha mãe tem uma prótese no joelho, né? Um negócio fantástico, ela é toda em teflon, se eu não me engano, ou polipropileno, ou parte de polipropileno, parte de teflon. Né? Então, são materiais que não são biodegradáveis, não são de fonte de carbono renovável, mas são considerados biopolímeros. Então, a gente não pode esquecer dessa definição. Né? Uma outra definição seria de degradação. Né? A degradação, ou seja, qualquer mecanismo, né, que leva a dano irreversível de alguma propriedade do material. Então, qualquer coisa que eu fizer no material plástico, que eu faça com que ele perca a sua característica principal, alguma propriedade, ou seja, que ele se desintegre, ou seja, que ele quebre, qualquer coisa que aconteça ali, que ele mude a sua conformação de forma irreversível, isso é uma degradação. Aí eu tenho foto, ox ou termodegradação. Né? Então, se eu queimar o plástico, né, queimar o filme, eu vou estar fazendo uma degradação ali. Degradação mecânica, ou seja, se eu rasgar o plástico, eu vou estar fazendo a degradação, pode ser por hidrólise, e a própria biodegradação, que é o nosso próximo conceito. Então, a gente foi aumentando os níveis do conceito, então chegamos à degradação, que é qualquer processo, e a biodegradação, que é uma degradação. Processo de transformação química ou bioquímica promovido pela ação de micro-organismos, podendo ser bactérias, fungos ou algas, sob condições adequadas, isso aqui é importante, de temperatura, umidade, luz, oxigênio e nutrientes. A biodegradação pode ser tanto aeróbica quanto anaeróbica. Então, a biodegradação, para você falar em biodegradação, você tem que
ter a presença, tem quem faz o papel principal da biodegradação são micro-organismos, certo? Não tem outra saída, né? Ela pode ser tanto aeróbica quanto anaeróbica. Se ela for aeróbica, esse processo aqui vai acontecer e libera CO2. Se ela for anaeróbica, ela vai liberar gás metano ao final do processo. Então, isso é biodegradação, ok? Muito bem. Continuando ainda as definições, né, nós temos, então, os plásticos, né? Os plásticos, também uma definição bem simplória do que é plástico, são materiais orgânicos poliméricos sintéticos, ou seja, produzidos por nós, seres humanos, facilmente transformável mediante o emprego de calor e pressão, né? Isso seria, então, o que a gente chama de plástico. Por que eu chamei a atenção desse nome plástico? Se vocês lembrarem lá do slide do liquidificador, tem plástico, mas também tem bioplástico, né? Bioplástico. Aqui fizeram um esquema que eu achei super interessante. Esse esquema foi adaptado da European Bioplastics, que é o seguinte: nós temos aqui, né, esse lado, bioplásticos, onde a fonte, a origem a fonte que origina esses plásticos são renováveis e eles são biodegradáveis, certo? Nesse lado de cá, a fonte é fóssil, petróleo, e eles também são biodegradáveis. PBAT, policaprolactona, né? Então, aqui, fonte carbono, biodegradável. Aqui, fonte fóssil, biodegradável. Aqui, os plásticos convencionais, então, fonte fóssil, não biodegradável. E aqui, fonte renovável, fonte de carbono renovável, porém, não biodegradável. Olha só a bagunça. Então, nós temos fonte renovável, polímeros biodegradáveis, polímeros não biodegradáveis, mas dando origem a plásticos. Mas a fonte é renovável. E aqui nós temos polímeros vindo de fóssil biodegradável, vindo de fóssil não biodegradável. Então, gerou o conceito de bioplásticos, que são todos esses aqui, né? Os origem de fonte renovável não biodegradável, fonte renovável biodegradável, fonte renovável, fonte fóssil biodegradável, certo? E para complicar um pouquinho mais, né, não por satisfeito pessoal, para complicar um pouquinho mais, criaram o termo, então, plástico verde para essa turma daqui, que são plásticos de origem de fontes renováveis, porém não são biodegradáveis, certo? Então, no lugar de deixar só como bioplástico, não, ainda vamos criar dentro dos bioplásticos os plásticos verdes. Então, o plástico verde, só eu coloquei aqui como exemplo, são materiais poliméricos sintéticos oriundos de fontes de carbono renováveis, mas eles não são biodegradáveis, né? A vantagem é que você tem a fonte não é fóssil, ou seja, ela é uma fonte renovável, então você tem ela constantemente. Aqui, um exemplo, o polietileno, né, que é o plástico mais utilizado no mundo, né, tem algumas boas características, além de custo baixíssimo, e ele é oriundo nesse caso chamado plástico verde, da cana-de-açúcar. Extrai o caldo pelo processo fermentativo, produz o etanol, que, ao ser reagir, né, levado para um reator junto com ácido fúrico concentrado em altas temperaturas, em temperatura de 180 graus, se desidrata indo a etileno. Esse etileno, então, ocorre a polimerização para polietileno. Então, essa parte aqui, esse etileno, a gente consegue também de fonte fóssil, de petróleo. Só que aqui vira a possibilidade de produzir o etileno a partir do etanol, oriundo da cana-de-açúcar. Esse fato faz com que esse plástico
Quando é oriundo da cana-de-açúcar, ele passa a chamar plástico verde, né? Só para vocês terem uma ideia, boa parte da garrafa da Coca-Cola hoje, ela tem uma parte dela, 30% do plástico produzido é considerado plástico verde. Né? Existem algumas outras empresas já tentando colocar no mercado 100% com o plástico verde. Né? Então, existe essa característica, essa condição. Então, mas outras aplicações já tem com 100% desse plástico verde. Então, o diferencial dele para um polímero fóssil, especificamente o polietileno, mas você tem PVC oriundo daqui, PET oriundo daqui, né? Ele vir da cana-de-açúcar, certo? Plástico verde, plásticos biodegradáveis. Aqui, a gente tem que tomar um cuidado, porque por mais que a fonte seja biodegradável, ou seja, vem lá da papel, vem o amido, a celulose, ou seja, são fontes onde os micro-organismos vão estarem atuando, mas para eu considerar o plástico oriundo, né, o plástico produzido por esses materiais, para eu considerar ele como biodegradável, ele tem que atender a alguns critérios. Não é simplesmente produzir o plástico de amido, produzir o plástico de celulose, né? Que, não, ele é feito de celulose, então ele é biodegradável. Não. Eu preciso atender a critérios, né? E são normas internacionais, mais uma vez, né, a STM, a americana, a europeia e tem a brasileira, onde eles criam mecanismos, criam normas para certificar se aquele meu plástico, se aquele meu material, ele é biodegradável ou não. Né? Então, voltando, não é simplesmente o fato de ser produzido por uma matéria-prima biodegradável que aquele meu plástico vai ser biodegradável. Mas tem lógica isso? Tem, porque às vezes você precisa adicionar alguns componentes, alguns compostos, algumas cargas na produção daquele plástico para aquele material se transformar de fato na embalagem que o torna não biodegradável. Então, precisa atender a esses critérios. Quais são os critérios? Primeiro, a caracterização química desse material. Ou seja, ele não pode ter metal pesado, não pode ter sólidos voláteis, nada disso pode estar presente na embalagem. Para ela, um dos critérios para ela ser considerada biodegradável. Tem que atender a biodegradação. A biodegradação, lá para o micro-organismo, então, ela é determinada, existe uma norma específica de determinação, ela é determinada pela quantidade de CO2 que é emitida pelo plástico após o período de tempo, durante o processo de análise de biodegradação. Né? Então, não é simplesmente colocar, já teve dessa forma, você enterrava ele no solo, depois de um tempo, e olhando quanto degradava. Não, hoje é a quantidade de CO2 emitida pelo processo de biodegradação. Né? Isso é medido e você determina, em relação a um padrão, se ele de fato pode ser considerado biodegradável ou não, por essa quantidade de CO2 liberada durante o processo. Além disso, além de liberar a quantidade de CO2 e não ter esses metais pesados e sólidos, ele precisa desintegrar mais de 90%, ou seja, precisa esfarelar, vamos dizer assim, mais de 90% em pedaços menores do que 2 milímetros em até 180 dias. Tem uma norma que fala em até 90 dias, mas eu prefiro ficar com essa em até 180 dias. Ou seja, ele tem que sumir, né? Pelo menos 90% dele tem que se transformar em pedaços de até 2 milímetros em até 180 dias. Né? Além de ter que emitir CO2. Além disso, nenhum material tóxico pode ser gerado após esse processo. Então, não é também simplesmente, não, meu plástico sumiu ali. Sumiu, mas você fez ele com algum material, né, que ele consiga sumir do planeta, mas o material ficou, alguma partícula, algum metal pesado ficou, então ele não pode ser considerado como biodegradável. Certo? Então, plástico biodegradável, ele tem toda essa
esses critérios para poder ganhar a certificação. Pois bem, só para vocês terem uma ideia, né, a quantidade, os bioplásticos no mundo, a distribuição dos produtos onde se encontra bioplástico hoje, para embalagens, de uma maneira geral, em torno de 39%, né, seguido aqui de bens de consumo, né, e automotivo e transporte. E logo depois, construção civil. Então, esses 4 aqui dominam os bioplásticos no mundo. Dentro dos bioplásticos, os mais utilizados, né, o poliuretano, PET, amido, PLA, polietileno, poliamida, e por aí vai, certo? Então, o poliuretano é o que mais se utiliza como bioplástico, né? Ele está na classe lá dos verdes, né, do plástico verde, né? Seguido do PET, que também está dentro lá dos plásticos verdes, né? E depois do amido e do PLA. Né? Então, isso é só para vocês terem a ideia do como que está isso no mundo. No Brasil, né, os bioplásticos, né, em termos de consumo, em termos de setor da agricultura, 31%, embalagens flexíveis para alimentos, 23%, embalagens rígidas, 20%, sacolas plásticas, 14%, produtos de consumo, 12%. Certo? E o que precisa, né, para poder a gente melhorar esses números, para a gente conseguir ter sucesso com a implantação, de fato, dos bioplásticos, né? Vamos dizer, com a sua totalidade, né, nas embalagens, em especial nas embalagens para alimentos. Primeiro, disponibilidade de matéria-prima. Né? Dependendo do tipo de matéria-prima que a gente for usar, amido, celulose e tal, apesar de ser abundante, né, a gente vai entrar num confronto que essas matérias-primas, falando de amido especificamente, são oriundos de produto alimentício. Né? Isso gera um conflito onde eu vou estar retirando alimento do mercado para construir uma embalagem, para embalar um alimento. Então, é um negócio que, de fato, a gente acaba entrando meio que em conflito. Mas disponibilidade de matéria-prima é um primeiro passo para a gente ter a garantia de que eu vou ter matéria-prima para manter a minha produção. Redução de custo de processo, isso com o tempo, onde você tem a produção em escala, onde vai fazer naturalmente isso diminuir o custo, né, mas precisa a coisa começar. Propriedades tecnológicas dos bioplásticos. Alguns bioplásticos, em especiais os biodegradáveis, né, precisam ainda melhorar em algumas propriedades, como propriedade barreira, em alguns como propriedade mecânica, né? Então ainda precisa ter alguns ajustes. Já tem muita coisa, sim, mas ainda alguns precisam de alguns ajustes. Integração com os setores agroindustriais. Talvez aqui diminuiria o impacto na disponibilidade de matéria-prima, porque se a gente for pensar, são dados que existe que em torno de 30% da produção agrícola do Brasil é perdida no campo, no próprio campo, ela fica lá. Né? Se a gente conseguir essa integração, ou seja, desses 30%, isso aí pode se produzir amido, né? E você pode produzir a embalagem. Né? Então, precisa desse tipo de coisa. E outra são as políticas governamentais de incentivo aos bioplásticos. Né? Isso aí, sem política, né, de incentivo, e não é incentivo só fiscal. Né? Existem várias formas de se incentivar a produzir o bioplástico, ou produzir o que você precisa que seja produzido. Certo? Então, feita essa conceitualização, eu vou mostrar agora para vocês alguns dos polímeros, né, mais importantes, talvez, ou mais utilizados, né, para embalagens, em especial para embalagem, não especial para embalagem de alimentos, mas bem utilizado nessa área. Então, polímeros biodegradáveis. Os polímeros biodegradáveis, eles podem ser oriundos de diversas fontes, né? A gente já viu isso, já falou alguma coisa a esse respeito. Fontes renováveis,
de micro-organismos, derivado biotecnológico ou da petroquímica. Então, aqui tem alguns exemplos de cada um desses polímeros. Né? Então, de fonte renovável, a gente tem o amido, a celulose, o colágeno, a caseína, glúten, soja, né, pelos lipídios. Dos micro-organismos, tem os PHAs, né, que vem o polidroxibutirato e o polidroxibutirato covalerado. Do processo biotecnológico, tem o PLA, né, que vem da polimerização do ácido lático. Então, você produz ácido lático em um processo biotecnológico, e aí você polimeriza e você tem um PLA que é extremamente utilizado, a gente viu no gráfico lá. Da petroquímica, ou seja, originado do próprio petróleo, você tem a policaprolactona, que é muito utilizado, e o PDAT, que também é bastante utilizado, principalmente como uma blenda, com mescla com outros polímeros, por ele ser biodegradável. Ele, por exemplo, ele tem boa compatibilidade com amido. Então, você mistura amido com PDAT, você tem um filme, você tem um plástico polímero biodegradável, né, se ele passar a atender aqueles critérios, de uma qualidade, de uma propriedade mecânica, ou propriedade de barreira, melhor do que se eu fizesse só com o amido. E o amido entraria mais como como um agente que vai diminuir custo, basicamente. Né? Muito bem. Em termos de biodegradáveis no Brasil, hoje, amido, PLA, celulose, PHA, né, são os que dominam, vamos dizer assim, o mercado, e que entra outros, onde eu somei vários outros tipos de biodegradáveis, mas basicamente amido, PLA e celulose são os que dominam o mercado brasileiro. Falando um pouquinho de cada um deles aí, né, os polidroxalcanoatos, os PHAs, né, eles existem, são de origem natural, produzidos por micro-organismos, e existem vários derivados, né, são vários polidroxi desse aí. O polidroxibutirato, que é o mais usado, né, então eles tem mais ou menos essa estrutura, onde cada um desse aqui, o que vai variar, vai ser esse R, são considerados termoplásticos, né, insolúveis em água, onde tem uma temperatura de transição vítrea de 4 graus e uma temperatura de fusão de 177 graus Celsius. Isso é uma coisa interessante aqui, por exemplo, tendo uma TG de 4 graus, é um plástico que você pode utilizar, por exemplo, em refrigeração, que não teria tanto problema, não poderia ir para congelamento, mas para refrigeração você poderia produzir algo que fosse para refrigeração, que ele suportaria sem maiores problemas. Né? A gente vai ver um ali que o TG é menos 60, você pode chegar até congelamento. Né? Tem uma cristalinidade acima de 50%, isso, dependendo da sua aplicação, pode complicar um pouco. O problema todo está aqui. Tem alto custo e baixo rendimento. Né? Então, os PHAs têm esse pequeno problema. Mas tem algumas aplicações, embalagens para cosmético, implantes médicos, cirurgia cardiovascular, artigos de catering, né, garrafas, filmes, cartazes, embalagens para agricultura, texto. Vocês vão observar que algumas aplicações estão em vermelho. Né? Essas aplicações de vermelho são tudo aplicações médicas, né, de utilização biológica, né, que é muito utilizado os bioplásticos, né, e alguns dentro dos bioplásticos biodegradáveis na área médica. Certo? Muito bem. Outro representante desses biodegradáveis é o PLA, que esse tem muita utilização hoje, né, já na área de alimentos, né? É o proveniente da esterificação do ácido lático produzido por fermentação. Então, fermenta, chega no ácido lático, polimerização por esterificação, né, da estrutura, e você tem a polimerização dele aqui. Resistente à umidade, óleos, solventes e aromas, uma TG de 60, né, ou seja, uma TG de 60 significa que não é viável para refrigeração, mas tranquilamente pode ser utilizado em outras estruturas. Uma temperatura de fusão de 130 a 180, vai depender do grau de cristalinidade, de algumas outras características, mas se a gente consegue uma TM de 130 para o PLA, nós estamos falando da temperatura muito baixa de processo.
né? Então, ele pode ser processado por extrusão, por injeção, tem uma formação, seja o que for, mas pensando na extrusão, uma temperatura de 130 é uma temperatura baixa, fácil de ser atingida, né? Então, ele facilita o processo de obtenção de um filme plástico, por exemplo, ou de algum outro produto, por exemplo. Eita! Ou uma termoformação, onde seria interessante uma temperatura baixa de fusão, né? Temperatura de fusão cristalina. E uma TG alta, né, tem seus inconvenientes, mas serviria para aplicação. Não seria interessante levá-lo à refrigeração, por exemplo. Termos de aplicação, filmes, embalagens rígidas, produtos de higiene. Aqui a gente já pode ver alguma coisa de embalagem de alimentos, né, utilizando um PLA, né, ele está muito utilizado, né, e as grandes utilizações na área médica, né. O outro é a policaprolactona, né, que é o PCL, um polímero semicristalino com TM de 60, extremamente baixo, e uma TG menos 60. Né? Ou seja, produzir esse polímero, você precisa de pouquíssima temperatura, né? E ele suporta temperaturas de congelamento. Ou seja, se você consegue produzir ou fazer uma blenda desse polímero com um outro, né, e você consegue criar uma embalagem que pode ir para congelamento. Né? Nem toda, fazendo uma parte aqui, mas não entrando em detalhes, nem toda embalagem pode ir para a geladeira, para o congelador, para o forno ou para o forno de micro-ondas. Cada uma tem uma característica e é em cima dessas temperaturas de transição, das propriedades mecânicas, que a gente avalia se uma embalagem pode ser utilizada em refrigeração, pode ser utilizada em congelamento, pode ser utilizada no forno, pode ser levada a um forno micro-ondas. Né? Não é tudo igual, não. Né? Então, a gente precisa fazer essa análise, mas isso é uma outra história. Né? Aqui a gente está dando só alguns exemplos. O problema da policaprolactona também tem alta permeabilidade, ou seja, a parte de barreira dela é muito ruim. Então, se eu preciso de um polímero, né, de uma embalagem que segure gás lá dentro, por exemplo, para embalar café, né, eu não quero que saia CO2, eu não quero que entre água, que é um produto seco, não quero que entre oxigênio, porque senão vai, eu não quero que saia aroma, né, no CO2, eu não quero que entre oxigênio para não oxidar meus aromáticos do café, não quero que entre vapor de água, leite em pó, eu não quero que entre vapor de água para não danificar meu produto, então eu tenho um problema de atuação da policaprolactona, por exemplo. No entanto, propriedades mecânicas é semelhante ao polietileno de baixo, ou seja, uma boa propriedade mecânica pensando no polímero biodegradável. Né? Então, isso tudo tem que ser considerado. E, conforme eu já falei antes, é muito usado em blendas com outros polímeros, com amido, a policaprolactano, o PBAT, né? Que também está no mesmo... Sou da apresentação. Oi? Sou da apresentação. Tem uma moça que colocou para apresentar, Maria José. Ela colocou para apresentar, daí essa é a sua apresentação. Não aparece aqui para a gente. Tem uma mulher que eu acho que colocou para apresentar, daí deu alguma interferência e saiu da sua apresentação. Daí ela está aqui. Sim. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Sim. Tá normal? Estão me vendo? Então, vamos ver. Sim, agora professor. Voltou. Estamos vendo o senhor. Pode continuar. A gente só teve uns probleminhas, porque alguns participantes estão tentando expor também algum tipo de apresentação. Pode ser algum engano. A gente pede para as pessoas tomarem cuidado, mas o senhor pode continuar. Beleza. Desculpa. Obrigada. A tela é essa mesmo? Vocês pegaram até aí ou como é que tá? Sim, a gente está visualizando a apresentação do senhor. Certo. O mouse está funcionando direitinho para apontar? Sim, a gente está vendo, o senhor está apontando o oxigênio, está tudo ok. Beleza, perfeito, então. Então, vamos lá. Tá então, okay. a policaprolactona, junto com o PBAT, é muito usado em mistura com amido para poder gerar, então, o polímero biodegradável. Por quê? São caros, né? São de processo caro, o amido é um processo muito mais barato de obtenção, então você faz uma diluição de custo, nesse caso.
certo? Em termos de aplicação, né, algumas sacolas biodegradáveis e, mais uma vez, a parte médica. Linha de suturas, talas ortopédicas, impressões dentárias. Né? A área médica consome muito os bioplásticos, em especial os biodegradáveis, né? Por até a questão lógica. Por exemplo, a sutura, né? Você dá uma sutura, um ponto interno, e aí aquilo é depois consumido pelo próprio organismo. Se faz com fio de nylon, por exemplo, aquele negócio fica lá. É até estranho, uma cadela nossa aqui, quando a gente fez a castração dela, você passa a mão na barriga, você sente os pontos internos, que não foi feito com a linha biodegradável, você sente exatamente os pontos ainda lá com a linhazinha que foi dada. É um negócio estranho pra caramba, mas tá lá. Né? Diz a veterinária que tá tudo sob controle. Ela já tem 4 anos e meio, até agora tá sob controle mesmo. Vamos ver até quando vai. Muito bem. Então, aplicações médicas é muito usado esses polímeros. Outros polímeros, né, esses de fontes renováveis e biodegradáveis, são os polímeros de base celulose. Né? A celulose é um polissacarídeo estrutural derivado da beta-glicose, onde você tem a glicose, a molécula de glicose aqui, polimerizando em cada resíduo desse de glicose, gerando, então, o polímero. Existem 2 grandes representantes desses materiais de celulose, que é o papel celofane, que hoje dificilmente se encontra mais em embalagem, e o acetato de celulose. O papel celofane, tanto o papel celofane quanto o acetato de celulose, tem algumas características muito semelhantes, né? Tem um aspecto de uma película fina, transparente, flexível, resistente a esforços de tensão, 100% biodegradável, baixa permeabilidade, esse é um problema dos biodegradáveis de uma forma geral, brilho intenso, e ele tem a característica, por ser um papel, ele respira. Né? Então, ele deixa, há uma troca de gás sem maiores problemas por esse papel, o papel celofane. O acetato de celulose, da mesma forma, né, ele tem umas características, né, semelhantes a... Deixa eu só ver que alguém mandou. Semelhante ao papel celofane. Né? E é mais fácil da gente trabalhar enquanto pesquisa, vocês vão ver. Pois bem, aqui eu quero chamar a atenção, o papel celofane sempre foi muito utilizado, sabe, para envolver, vamos pensar em biscoito. Você compra hoje biscoito creme cracker, biscoito Maria, esse tipo de coisa, aquelas torres, e cada torre daquela é envolvida com um filme plástico, certo? Antes, era papel celofane que fazia essas torres. Né? Embrulho de caixa de bombom, as balas, né, principalmente bala macia, tinha um plásticozinho pequeno, hoje eu acho que nem tem mais, mas tinha um plásticozinho transparente que envolvia, depois vinha a embalagem colorida, vamos dizer assim. Aquele fininho que passava antes era papel celofane. Com o desenvolvimento principalmente do polipropileno biorientado, que é um processo que faz no polipropileno, ele passou a ter a mesma característica, principalmente de brilho, que o papel celofane. E aí eles simplesmente, como o papel celofane tem um custo mais alto, porque tem que extrair celulose, tem que fazer o processo de obtenção do celofane é mais traumático do que o processo da biorientação do polipropileno. Então, houve a substituição. Tanto que, se vocês pegarem aquele plástico que envolve a caixa de bombom, né, tira aquilo ali e amassa, quem lembra do papel celofane vai ter exatamente a mesma sensação de barulho. Né? Isso são propriedades de cada um deles lá, mas até nisso o BOPP imitou bem o celofane. A mesma coisa acontece com o acetato de celulose. Né? E, nesse caso, a vantagem um pouco de o baixo custo. Né? Muito bem. Em termos de aplicação, temos várias aplicações desses polímeros, principalmente o acetato. O acetato, você tem armação de óculos, né? Lente
compete bem também com policarbonato, mas algumas lentes podem ser feitas de acetato, tem membranas para osmose, aplicação, ortíguas, filmes, vasos, embalagem rígida, então tem uma série de aplicações para o acetato e também era para o celofane, né, que hoje já praticamente já diminuiu muito o uso na área de alimentos especificamente. Em algumas outras áreas ainda deve estar utilizando. Então, para o acetato e para o celofane, tem algumas aplicações nas nossas áreas. Só para dar uma ilustrada e puxar um pouco de sardinha para a gente, né, alguns trabalhos, alguns artigos que já foram publicados, né, e algumas outras que a gente já vem trabalhando, esse aqui com acetato de celulose, né, onde foi incorporado um vírus, né, um bacteriófago, né, com potencial antimicrobiano, em uma embalagem, né, isso é uma aluna de mestrado lá da UFV, que eu ajudei na orientação. Esse aqui também foi um filme de acetato de celulose, né, que foi incorporado com sorbato de potássio, né, para poder embalar pão, ou seja, uma embalagem ativa, desenvolvimento de embalagem ativa, utilizando o acetato como filme base. Aqui em Feira, né, de Santana, a professora Giane tem orientado e coorientado algumas dissertações de mestrado e de doutorado utilizando esses filmes de acetato de celulose, né, então, filme de acetato de celulose incorporado com óleo essencial de mastruz para inibição do crescimento de fungos e armazenamento de frutas e hortaliças, né, do mestrando Sérgio Henrique. Da Indira foi filme também à base de celulose, incorporado com lipase microbiana para uso de produto lácteo. A Marília, que hoje é professora aqui também, a tese de doutorado dela foi o desenvolvimento de filme ativo de base celulósica com poligalacturonase para uso em embalagem de suco de laranja, né? Então, a professora Giane tem coordenado, orientado essas dissertações nessa área de embalagens biodegradáveis, em especial utilizando acetato, utilizando pectina, utilizando esses biopolímeros, né, para a produção de embalagens. Uma outra fonte, né, de biodegradáveis são os filmes à base de amido. Esse aqui, de fato, é um sistema extremamente complexo quando você vai falar de amido, porque ele não é, por exemplo, você pensar na celulose, ela é um polímero único ramificado de glicose. O amido começa a ter uma certa complicação, porque ele é a união, ele é a junção de dois polímeros. Um polímero linear, né, com uma estrutura basicamente linear, que é a chamada de amilose, e uma estrutura basicamente bem ramificada, que é chamada de aminopectina. E a junção desses dois polímeros forma-se, então, o grânulo de amido. E isso começa a haver uma certa complicação, porque a relação amilose-amilopectina interfere diretamente na característica e propriedade do filme à base de amido. Além disso, a fonte que você usa de amido, se ela é milho, se ela é mandioca, se ela é batata, se ela seja lá o que for, araruta, qualquer fonte que você utilize, chuchu, né, qualquer fonte que você utilizar de amido, ele vai ter uma característica de forma, tamanho e relação amilose, amilopectina diferente. Né? E isso faz com que complique, né, você ter os filmes à base de amido. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos fazer só filme de amido mandioca. Beleza, você vai conseguir caracterizar, né, bem ali aquele filme, você vai ter a relação amilopectina bem mais constante, né, daquela raiz e tal, então você consegue. Mas se você mudar sua estrutura, não consigo comprar amido de mandioca, vou precisar de comprar amido de milho para fazer o meu filme. Muda completamente a sua característica. Você vai mudar temperatura de extrusão, se for fazer por extrusão, você vai mudar a propriedade do filme, vai mudar, e aí você não tem continuidade, você não tem padronização daquele seu filme. Isso é um problema. Isso, de fato, é um problema. Além de
propriedades, né? Propriedade de barreira, conforme eu já falei, é uma propriedade de fato complicada para esses polímeros biodegradáveis. E aqui, mais uma vez, entra a questão da alimentação. Ou seja, você está produzindo, que eu falei lá naqueles fatores, né, que ainda não impulsionaram o bioplástico, aqui você está competindo um alimento com uma embalagem. Né? Então, a partir do momento que eu uso o milho para poder extrair amido para fazer embalagem, eu estou deixando de entregar o milho como alimento. Então, isso dá um choque no que a gente chama de segurança alimentar. Né? Então, isso, de fato, tem causado algumas interferências, né, nesse processo como um todo. Certo? Em termos de... aqui são as culturas, né, que é extraído. Em termos de aplicações, né, já existe copo, né, já fui mandioca, colher, garfo, faca, tudo à base de amido de milho, saquinhos, né, de embalagens já em saquinho, né, à base de amido de milho também. Né? Então, já existe alguma coisa interessante nesse mundo dos amidos. Né? Mas tem esse problema de padronização, porque cada amido tem uma característica e uma propriedade diferente. A gente vem trabalhando aqui também nesse sentido, né? Às vezes não produzindo a embalagem em si, mas tentando buscar características, né, em amidos que consiga levar a produção de uma melhor e principalmente de fontes alternativas, mas tem alguma coisa, então, amido de mandioca, né, como reforçado com nanofibra de sisal, né, então, para tentar um material biodegradável, né, então a gente tentou melhorar a propriedade mecânica do filme à base de amido com celulose. Né? Esse outro foi orientado até pela professora Jeane, utilizando embalagem comestível à base de amido em pedaços de abacaxi. Né? Esse outro, onde a gente, na verdade, produziu, né, nanopartículas de amido, né, de fruta-pão, na tentativa de aplicar essa nanopartícula como reforço do próprio filme de amido. A gente conseguiu, né, a nanopartícula, precisa agora fazer essa aplicação. Né? Esse outro trabalho aqui foi bem interessante, onde a gente usou a ideia desse daqui, né, que foi a incorporação, né, de uma, na verdade, o envolvimento, o encapsulamento de uma fibra de sisal inteira, né, a fibra de sisal com um filme à base de amido. A ideia era a gente, e essa fibra é para ser usada em construção civil, né, onde a gente iria, a ideia era que a fibra ela absorve muita água, né, e isso atrapalhava na hora que colocava dentro do concreto, né, para poder dar mais flexibilidade ao concreto. Então, a gente pensou em encapsular com um amido, fazer a retrogradação desse amido para poder ele diminuir a absorção de água, fazendo a retrogradação do amido, ele não absorveria a água, a fibra, por consequência, como ela estava encapsulada, não absorveria a água, e ela ajustava a característica, ela daria a propriedade de flexibilidade do concreto que a gente precisava. Isso foi uma dissertação de mestrado dessa estudante, né, a Nina, que foi orientada pelo professor Paulo Roberto, que é da Engenharia Civil, né, e eu e a professora Jeane, que estava na coorientação dela e ajudando na parte dos biopolímeros, do amido, da fibra. Então, foi um trabalho em conjunto com o pessoal da Engenharia Civil, que deu um resultado bem interessante. De fato, melhorou um pouco a absorção de água da fibra de celulose que a gente queria, o professor Paulo queria implementar no concreto. Então, foi uma mistura de duas áreas, né, utilizando os polímeros biodegradáveis. Muito bem. E a quarta, eu falei, então, que existiam 4 alternativas. Né? Falei, a primeira foi a reciclagem, a segunda, a incineração,
A terceira, a gente falou até agora, que foi os polímeros biodegradáveis, embalagens biodegradáveis, e a quarta alternativa para ajudar na solução do problema, né? Eu não vou perguntar se alguém saberia, que não vai abrir o microfone, mas a quarta alternativa, e para mim, hoje, uma das fundamentais, somos nós, os consumidores responsáveis, né? Então, precisamos melhorar nossa condição, né, de convivência para poder ajudar com as outras três alternativas. Se a gente pensar, né, o camarada no ônibus jogando, né, no caso aqui, o coco e tal, jogando lixo na rua, né, jogando saco de lixo lá no córrego e tal, aí a gente fala, mas isso é figurinha, só merchandising, não sei o que, não. Isso é real, né? Isso aqui são fotos reais, né? Isso acontece. Né? Esse tipo de coisa, o cara está proibido colocar lixo, por favor, mesma coisa de nada. Né? Jogando a latinha, isso a gente vê o tempo inteiro. Né? Sacolinha, quantas vezes a gente vai ao supermercado, né, e pega lá uma, duas sacolinhas, tá beleza, mas a gente acaba assim, despistadamente, pega o açúcar e enfia dentro da sacola para trazer para casa. Né? Será que é necessário? Será que a gente não pode usar uma sacola retornável, a gente levar a nossa sacola e voltar? Né? Por favor, não jogue lixo nesse local. Adianta? Nada. Né? Olha que beleza. Né? Esse é o retrato disso tudo. Olha só, que maravilha. Né? Então, e de quem? Aí olha que tristeza. Né? Agora, de quem é a culpa? Do plástico? Aí, para alguns, né, a culpa é do plástico. Tanto que geram leis, né, no Rio de Janeiro, a partir desse mês agora, está proibido a sacolinha de supermercado. Né? Em São Paulo já também tem uma lei lá de 2015 que fala a mesma coisa. Em Minas Gerais, Boni do Comércio, Belo Horizonte, sacolinha de supermercado, aí tem os critérios de tipo de sacola que pode usar. Em Salvador também da mesma forma. Né? Então, pode usar lá, condicionar produtos em embalagens oxo-biodegradáveis, não sei o quê, tem todos os critérios, mas de qualquer forma, a culpa aqui está sendo jogada, desses acontecimentos aqui, está sendo jogada em cima de quem? Do plástico. Agora, a minha pergunta é o seguinte: o plástico, ele vai para o rio batendo asa, correndo, pega um Uber, ou somos nós que jogamos ele lá? Né? Será que o plástico veio para cá, né? Veio para essa situação toda aqui? Será que ele foi para ali por livre e espontânea vontade? Ou nós não fazemos a nossa parte de fazer a coleta? Os gestores não fazem a parte de criar um sistema decente de coleta de lixo reciclado? Não colocam uma usina de reciclagem decente para poder processar e melhorar isso aí. Não, é mais fácil eu usar uma imagem dessa, tadinho do oceano, eu tenho dó de fato. Mas eu não posso fechar os olhos e falar, não, o culpado é o plástico. Né? Então, usam uma imagem dessa para falar, tá vendo o que o plástico faz? Não, quem faz é o ser humano, não é o plástico. Então, nós temos que diminuir a quantidade de plástico? Sim, temos que diminuir. Apontei 3 opções: reciclagem, incineração, biodegradáveis, e a quarta opção é a gente passar a consumir menos, ou fazer a coleta adequada, fazer o descarte adequado. Né? Isso tudo tem que acontecer. Então, devido às leis, aí vem, né? Saco de açúcar, feijão, arroz, tudo pode. Aí eles fazem lá a lei, né, na sacolinha, saco de lixo pode, saquinho de fruta pode ser plástico. Agora, a sacolinha de supermercado, não. Tem alguma coisa errada. Aí, eu até coloco, talvez pode se chocar bastante, mas sustentabilidade, sim. Palanque político, não.
né? Então, nós precisamos, a gente que é da área técnica, é da área de formação, de opinião, esse tipo de coisa, a gente precisa mostrar para a sociedade, de fato, quem são os problemas e o que é necessário fazer para mudar essa situação, né? Então, a gente não pode ficar simplesmente aceitando certas coisas sem raciocinar e sem também agir, né? Então, eu acredito muito que a junção das 4 alternativas, né, principalmente puxando quem ainda não faz muita coisa que somos nós, que é o azulzinho lá, que é o ser humano. O resto, o que se pode fazer, tem feito, né? Mas a nossa parte, seja como consumidor, seja como gestor público, a gente ainda não está fazendo a nossa parte, certo? Então, fica aí para a reflexão, né? Até que ponto o simples fato de produzir embalagens biodegradáveis pode resolver o problema dos resíduos plásticos? É aquela pergunta lá do início. Cada um de vocês, então, coloque a pontuação que quiser colocar, né? E fica da consciência de cada um. A mensagem que eu queria passar era essa, né? De que a gente precisa, na verdade, estar integrado, né? Eu trabalho na pesquisa com os biodegradáveis, tentando uma das partes, mas, ao mesmo tempo, a gente faz a nossa parte. Aqui em casa, a gente faz a coleta seletiva, a gente leva no local que o pessoal faz a triagem, né? A gente começou a fazer isso tem um tempo. Então, se cada um fizer, quando vai ao supermercado, toda a gente não esquece as sacolas, né? A gente leva as nossas sacolas, quando esquece, tenta botar em caixa de papelão, e é óbvio, quando a gente vê que está acabando a quantidade de sacolinha que é usada para sacola de lixo, a gente pega a sacolinha e assim vai, mas diminui muito o consumo. Diminui muito o consumo. Então, a gente tem como contribuir para a coisa andar, para a coisa ser sustentável. O que a gente não pode é ficar simplesmente usando, né, de pauta política para falar, não, o plástico é isso, o plástico é aquilo. Não. Sem plástico hoje é quase impossível de se viver, né? Só com os biodegradáveis também é complicado, e mesmo porque existe uma questão seguinte, a gente viu aqui que para ser biodegradável tem que passar por todas aquelas etapas. Não é o fato, por exemplo, papel é biodegradável? Se você colocar lá de fato, se você colocar lá nas pesquisas lá do Google, né? Tempo de vida do papel, não sei o quê, aquelas imagens de reciclagem, coloca lá pneu indeterminado, vidro não sei quantos anos, etc. Papel de 3 a 6 meses. Eu falei, beleza, coloca assim, então, não, papel, beleza. As bibliotecas, então, todo semestre tinham que comprar livro novo, né? Se de fato fosse simplesmente de 3 a 3 meses, o papel sumia, virava tudo CO2. Não é assim. Tem que ter critério, você tem que levar para um ambiente onde você tem umidade, onde você tem, você faz a compostagem, se ele, no sistema de compostagem, sumir, né, se transformar em CO2, em biomassa e tal, em até 180 dias, aí você pode classificar aquele seu produto como biodegradável. O fato dele ser, simplesmente ser papel, ele não vai degradar assim, sumiu. Né? Não, tanto um exemplo clássico são as bibliotecas. Você vai na Europa, que é o país, né, o continente, o velho continente, o velho mundo lá, as bibliotecas lá têm livro de quantos mil anos? Né? No máximo 2021, né? Porque não passou disso, mas tem livro de muito tempo. Né? Então, tem papel lá de muito tempo. E por que não sumiu? Então, leva mais de 1000 anos para sumir um papel, né? Então, a gente tem que pensar esse tipo de coisa. A biodegradabilidade não é simplesmente produzir algo que seja biodegradável. Isso aqui, a amida é biodegradável. Então, pode produzir à vontade? Não. Porque na hora que você jogar ele em um ambiente, né, lá no rio, ou deixar ele em cima da terra, sem nenhum tratamento, ele vai ter a mesma poluição do que o outro. E se eu produzir só biodegradável da agora para frente,
e jogar ele na água, ele começar, não, mas esse aqui, ele degrada na água. Sim, eu vou aumentar a quantidade de carbono naquela água, que eu vou sufocar toda a vida marinha, a vida aquática que tiver ali, pela quantidade da demanda bioquímica de oxigênio. Então, não é tão simples assim, não é simplesmente produzir. Não. Então, por isso que eu, particularmente, acredito que as 4 alternativas juntas dentro de uma lógica, aí sim, aí a gente pode ter um planeta, um ambiente mais saudável para se viver. Pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado, espero que eu tenha feito o fim de tarde, início de noite de uma sexta-feira de quarentena, mais tranquila e agradável a vocês. Grande abraço, Pet, muito obrigado, e estou aberto aí aos questionamentos. Muito obrigada, professor. Nós agradecemos mais uma vez e agora a gente está aberto para algumas perguntas. O pessoal que quiser participar pode perguntar. Vocês estão me vendo ou só o áudio? Eles estão vendo o senhor. Então, joia. Pode perguntar, pessoal. Fique à vontade. Se eu souber responder, será um prazer. Olha, professora, a Marcele Bulhões está perguntando sobre a questão se as sacolas plásticas, se o senhor acha que é correto nos mercados, no Rio de Janeiro, cobrarem pelas sacolas plásticas? Não, eu acho que não. É aquilo que eu falei. É a medida, né, talvez populista, não sei, né, de alguma forma. Isso é comum, né, no país da Europa, isso acontece, cobra-se, mas lá se cobra para tudo. Eu acho que ainda não estão cobrando para a gente respirar, mas para qualquer coisa cobra. Um valor pequeno, mas é cobrado, né? Mesmo as biodegradáveis são cobradas. Você usou sacolinha, está sendo cobrado. Eu não acho correto fazer esse tipo de coisa aqui ainda, porque eu não tenho alternativa, né, do porquê. Ou seja, simplesmente para proibir o uso. Não tem uma lógica, assim, não tem... não, nós vamos cobrar, porque esse dinheiro é para poder a gente melhorar tal coisa. Não. É simplesmente o fato de eu vou te cobrar para você não usar. Né? Ou seja, é uma forma só de punição. E não simplesmente de estar arrecadando. Eu seria favorável a não. Você compra sua sacolinha que você vai estar ajudando a plantar uma árvore, seja lá o que for. Aí você pode até pensar, mas eu não concordo com esse tipo de coisa, não. Eu prefiro, e aí eu acho que mas isso não é feito, porque a gente, nós não erramos, né, na cabeça, né, de todos nós não erramos. Por que não cobra, assim como se cobra em alguns países da Europa, de se você jogar o lixo na rua? Isso não é cobrar, isso não é falado aqui, né? Aí vai cobrar dessa sacolinha de supermercado. Eu acho que tem muito jogo político nessa história, né? Mas eu, a princípio, eu não sou a favor dessa cobrança, não, nem aqui nem lá fora, né? Eu acho que a gente precisa ter o uso a cobrança tem que ser mais da consciência do que... Pode até se dizer, não, mas se não doer no bolso, a população não vai fazer. Tudo bem, eu posso até ser convencido dessa forma, mas eu acredito muito que a gente precisa mais investir na consciência, investir de fato na educação ambiental, mas verdadeira mesmo, ou seja, mostrar o porquê que só isso não basta, né? Porquê que só... não, é muito bacana, assim, eu vejo, as crianças, vocês já perceberam que todas as propagandas que se tem de consciência ambiental, sempre fala das crianças, mas há quanto tempo vem se falando de consciência ambiental? Onde estão os adultos que um dia foram crianças que na propaganda falavam de consciência ambiental? É bacana, às vezes eu vejo, o filho ensinando o pai que não pode jogar o lixo na rua, não pode fazer, mas ele
aquela propaganda, aquele menino já deixou de ser criança, já virou um adulto. Como que está a consciência dele? Isso a gente não vê, esse feedback a gente não vê, né? Então, eu enviesei um pouco da resposta aí, mas eu, a princípio, eu não sou muito a favor desse tipo de cobrança, não. Eu acho que a gente precisa... Porque o plástico ele não é o culpado do processo, né? A gente tentar regular isso, fazendo a cobrança, eu prefiro que cobre, porque a pessoa ali jogou o lixo na rua, ou jogou o lixo fora do lugar, ou jogou no córrego, do que cobrar pela sacolinha, por esse fato. Eu acho que o senhor acabou de responder também, a Camila, que estava perguntando também, sobre de quem o senhor achava que seria a responsabilidade de fazer essa conscientização, né, sobre a sustentabilidade. Eu acho que o papel fundamental é a escola. Né? A escola em todos os níveis, né? Desde o primário, fundamental, médio, o ensino superior, né? Mas algo em cima de ciência, em cima, não simplesmente em cima de propaganda, né? Mostrar de fato o que é uma sacola biodegradável, ou seja, o que a gente conversou hoje à tarde toda aqui, né? Esse tipo de questão, eu acho que isso acorda muito mais as pessoas desde da infância, do que simplesmente ficar, plantar uma árvore, isso aqui é importante, mas não cria a consciência, né? Eu acho que as escolas hoje estão precisando de, talvez, não sei se mudar o processo, não sei, né? Eu estou na universidade, acaba que a gente fica fazendo algumas coisas e esquece de olhar o ensino, a nossa matéria-prima, vamos dizer assim, né, que é o ensino fundamental, médio, e tal, que a gente precisa desse pessoal bem e consciente para poder chegar na universidade e desempenhar o papel da profissão que ele quer desempenhar de forma adequada, né? Mas eu acho que o grande local de se ensinar isso é óbvio. Casa também, né, os pais como educação e tal, mas a escola é que, para mim, forma o cidadão. Professor, o Johnson também está parabenizando o senhor pela excelente apresentação. Grande amigo. E ele está querendo fazer, perguntando, está pedindo, na verdade, um comentário do senhor sobre essa política de colocar alguns materiais como vilões, como, por exemplo, o canudo, né? Que tem problema, a gente parando de usar os canudos, isso daí vai ajudar realmente no problema dos oceanos, se ele será realmente resolvido esse problema. Essa pergunta é boa, que fomenta mais a discussão, e é o seguinte, é aquilo que eu falei no final, né? O canudo não é um problema, porque ele não vai sozinho para o oceano, né? É claro que eu acho que a ideia, eu não sou a favor do consumo de plástico à revelia, de forma nenhuma. Você deve consumir aquilo que realmente é necessário consumir, né? Então, você vai tomar um copo de suco. Qual a real necessidade de você usar um canudo? Né? Eu não vejo, em casa a gente não usa canudo, por que na rua eu vou usar o canudo? Então, é esse tipo de situação que eu falo, não há necessidade, né? E se houver a necessidade, por alguma razão, ou dar um drink, sei lá, se houver a necessidade de usar o canudo, uma criança que ainda não consegue puxar e aquele negócio todo, né, beber normal, tem que ser a base do canudo, a questão é, depois do consumo, ele tem que ter o destino certo. Entendeu? Se ele não tiver o destino certo, você pode usar 1, ou 2, ou 3 apenas, se ele for parar no oceano, ele vai causar um problema. Talvez a probabilidade dele entrar lá no nariz da tartaruga, igual aconteceu, tem vídeo, né, que roda aí à vontade, é menor porque tem menor quantidade, mas tem a probabilidade. Agora, se o canudo sai dali, do copo da pessoa, vai para o lixo plástico, e dali vai para a unidade de reciclagem, que vai ser transformado em outro produto, qual que é a chance dele parar no oceano e no nariz dentro da narina da tartaruga? Zero. Porque foi feito o descarte adequado, foi feito o tratamento adequado. É isso que eu defendo. Eu não sou defensor do plástico e muito menos contra o plástico. Eu defendo o tratamento adequado e que tem condição de fazer. Existem as tecnologias para se fazer isso. Eu não estou falando nada extraterrestre. Existe e são simples.
A questão é, basta querer. Professora, a Maria Vitória também, ela está questionando sobre como podemos ter certeza que os plásticos que eles oferecem, eles são realmente biodegradáveis, se eles são realmente, né, são autênticos, e não uma forma de isso ser usado para agregar um valor que ele não tem, na verdade. Exatamente. Isso é uma belíssima pergunta. Isso, a única forma da gente saber isso é fazendo teste. Ou confiando, ou fazendo teste. Né? Tanto que uma das coisas que tentaram fazer e deram uma enganada por um tempo, enganada mais ou menos, vamos dizer assim, às vezes eu sou meio ríspido com as palavras, mas é porque não tem jeito. As embalagens oxidegradáveis. Né? Isso deu uma confusão muito grande, não é oxidegradável, só que essas embalagens elas simplesmente se degradam em fragmentos pequenos, mas o plástico continua ali. Né? Isso gera o que a gente chama de microplástico, que é um problema absurdo do mesmo jeito. Né? Você deixa de ter um plástico grande, passa a ter pequenininhos, micros, mas isso causa problema em pequenos animais, forma uma película impermeável em lixões, e isso o chorume não consegue descer, não consegue ser absorvido pela terra e começa a ficar preso por conta dessa impermeabilidade devido aos microplásticos, devido às embalagens oxidegradáveis. Aí chegaram a desenvolver as oxibiodegradáveis. Aí sim, tinha a parte que era por oxidação, diminuiu o tamanho das partículas e depois degradava por micro-organismos, fazia a biodegradação. Aí sim, seria interessante. Agora, certeza, só pegando e fazendo teste. Eu peguei, teve uma empresa aqui, do sorvete, que a colherzinha estava lá, escrita na colherzinha, que ela era biodegradável. Não é o teste mais adequado, obviamente, o teste é todo no equipamento, fazendo a parte de respiratometria e tal, determinando a quantidade de CO2 produzida, mas, de qualquer forma, eu fiz um dos testes antigos. Eu peguei essas 2 colherzinhas e enfiei dentro do jardinzinho que tem na frente da minha casa aqui. Está lá. Né? Isso foi em janeiro, a colherzinha está lá. Na hora que chegar janeiro, julho, né, eu vou ver qual data, não sei se foi 20 ou 20 e poucos de julho, que deram os 6 meses, né, eu vou tirar e ver se pelo menos alguma coisa mexeu naquela colher, que está enterrado numa terra, né, onde tem grama, tem pé de coqueiro, ou seja, uma terra fértil. Né? Vamos ver o que aconteceu, para ver se pelo menos alguma coisa, algum arranhão tem que ter ali. Né? Para poder estar escrito como biodegradável. Né? A gente não tem como ter certeza, muita certeza, não. Bom, a gente passa aqui para a Andreina, que está perguntando, professor, que se no seu ponto de vista, na área de alimentos, né, se essas opções de embalagens biodegradáveis ainda são poucas, e se sim, como fazer para mudar isso? Bom, são poucas ainda, se a gente pensar em embalagem primária, tá? Aquela embalagem em contato direto com o produto. A embalagem secundária, rótulos, né? Algumas coisas já tem com maior quantidade. Agora, a embalagem primária ainda tem muito pouco. Né? Tem ali alguns potes de margarina feito de PLA, pote de iogurte feito com PLA, mas se limita muito ao PLA. Né? Outras fontes precisam melhorar um pouco a propriedade, principalmente as propriedades de barreira, que é permeabilidade a vapor de água, permeabilidade a oxigênio. Né? Esse tipo de coisa precisa melhorar um pouco para poder ter mais condição de aplicação. É claro que isso já tem pesquisas que se consegue fazer melhorias nesse aspecto. Uma das outras, então, tecnologicamente, falta muito pouco para falar, não, pode substituir que vai ser beleza. Lembrando, eu vou bater isso sempre, só a substituição não resolve. Ela tem que ter o mesmo tratamento de descarte, de reciclagem, todo aquele processo tem que ser feito.
só produzir, a gente continuar jogando no rio, continuar jogando na rua, não vai resolver nada, não. Né? Então, mas já ajuda porque ela é mais fácil de ser tratada depois de processar, né? E ela some, né? Ela vai degradar, biodegradar. Mas o que falta, na verdade, é incentivo mesmo. Eu tive uma vez, eu não vou citar o nome das empresas, mas eu tive o desprazer de escutar, e foi a partir dessa escuta que eu resolvi fazer essa palestra em termos de alerta, né, para algumas coisas, porque aquilo me marcou bastante. Eu estava num projeto aqui, que a gente ia tentar fazer um projeto junto com aqui na Bahia tem a Embrapa, que trabalha com mandioca, né? E eles têm uma linha de amido, tem um pessoal que trabalha com isso, e aqui tem uma empresa chamada Bahia Amido. E essa Bahia Amido, ela produz, é uma cooperativa que produz amido de mandioca, alguns amidos modificados e tal, e a gente pensou em juntar a universidade aqui, a Embrapa e essa Bahia Amido, junto com outra empresa, a empresa lá de Salvador, a Petroquímica, que trabalha com produtos petroquímicos, para poder desenvolver, de fato, uma sacolinha dessas, a princípio, sacolinha de supermercado, mas pensamos em outros produtos, pelo processo, usando o amido de mandioca para aproveitar essa cooperativa, né, Bahia Amido, mas usando o processo de extrusão, que a gente faz muito o processo chamado processo QEST, que é um processo mais lento de obtenção e mais custoso. Né? Então, a gente pensou em fazer no processo de extrusão, na época, então, que seria, e essa outra empresa iria entrar com toda a tecnologia da extrusão, que eles trabalhavam com plástico fóssil, né, de origem fóssil, tinha toda a questão de extrusora, os laboratórios, esse negócio todo, e na reunião com eles, o gerente lá de processo falou, bom, a gente tem, assim, já não querendo desapontá-los, mas a gente já conseguiu produzir uma sacolinha utilizando amido, via extrusão. A gente tem, a sacolinha já tem a tecnologia quase 100% já pronta. A única coisa que eu preciso é que vocês coloquem a matéria-prima para mim, no caso o amido de mandioca, ao mesmo preço da matéria-prima fóssil, que seria o polietileno, a resina de polietileno. É praticamente impossível naquele momento. Acho que tem uns 10, 12 anos isso, quando eu fui. Ele falou, não, aí a gente contra-argumentou, não, mas se você fizer essa sacolinha, essa diferença de custo da matéria-prima, você vai repassar, né, para o seu produto final, e a população acaba, por uma questão, ou imposição mesmo, né, ou por consciência, compra e vai assimilar absorver esse custo adicional. Eu falei, não, eu vou vender essa colinha mais caro, porque tem apelo de mercado, mas eu preciso que a matéria-prima seja o mesmo custo da matéria-prima fóssil. Aí eu saí ali e falei, eu não quero trabalhar com isso nunca mais na vida, porque você escutar do setor produtivo, né, que sabe que vai vender mais caro e, portanto, vai ter mais lucro, mas ele quer, de qualquer forma, que a matéria-prima seja do mesmo custo. Não pensa, não há uma consciência, né? A consciência é só lucro, lucro, lucro. Então, na hora que eu falo, que lá no slide que eu falo do incentivo governamental, é nesse sentido. No lugar de você, por exemplo, obrigar, claro que são suposições, mas obrigar a não vender, a não entregar, não usar mais sacolinha de supermercado no supermercado, nessa sacolinha de supermercado, por que não passa a obrigar a indústria a fazer, por exemplo, só a sacolinha só de biodegradáveis? Já ajudaria, né? Mas, então, assim, é um assunto extremamente complexo isso, né? Envolve várias e várias questões. Sei que esse dia me marcou muito, né? Eu falei, não, eu preciso, de alguma forma, usando, né, as palestras, os encontros e tal, tentar alertar para esse tipo de coisa. Bom, aqui a gente tem a Camila novamente, né, perguntando se é uma boa área para emprego, né, essa área de embalagem de biodegradáveis, né, se é um setor que está em ascensão, talvez até pelo apelo, né, mais de conscientização.
emprego é um negócio muito, muito complexo, assim, é uma boa área de pesquisa. Isso, de fato, é uma boa área de pesquisa. O emprego depende, assim, existem algumas indústrias que preocupam de fato com isso, que têm produzido alguma coisa, mas eu acho que tem, mas eu não saberia te dizer assim, precisa, não, é uma boa área, invista nessa área. Não, em termos de pesquisa, é uma área fantástica, tem muita coisa a ser feita ainda, né, na parte dos biodegradáveis, principalmente como embalagem primária, né, e dá para se fazer muita coisa. Agora, quanto a emprego, infelizmente, eu acho que vou ficar te devendo, eu não saberia te dizer assim, se é uma área de fato que tenha um emprego tão específico assim, certo? Bom, professor, a gente tem mais duas perguntas, o pessoal está querendo saber bastante coisa, mas a gente vai encurtar um pouquinho isso. É bem interessante o tema, realmente, tem muita coisa a ser abordada ainda, muito mais do que a gente conversou aqui hoje, né? Com certeza. E o José Robson, ele afirmou que as embalagens ativas que visam o aumento da vida de prateleiras de um produto, ele está perguntando, na verdade, elas acabam tendo propriedades inferiores que as tradicionais? E as propriedades como o TPVA, por exemplo, embalagens com sorbato de potássio, como o senhor citou. Sim, sim. Geralmente, essas que a gente faz muita pesquisa, né, os acetatos, o amido e tal, geralmente alguma propriedade é bem inferior. É bem inferior. Propriedade mecânica, então, piora bem. Você pensar, difícil você comparar, por exemplo, uma rigidez, uma resistência de um PET com a resistência de um filme de amido, por exemplo, né? É claro que isso depende de muitas coisas, depende de espessura, que é negócio, mas tentando eliminar o máximo de variável possível, elas são inferiores, sim. Tanto que existem muitas pesquisas, a gente trabalhou com alguma delas, tentando usar reforços, né, seja de nanopartículas, de alguma forma, nessas embalagens para melhorar pelo menos a propriedade mecânica. As propriedades de barreira, né, o TPVA e até o de gás, principalmente o água, é porque, como são biomoléculas, a absorção de água é uma coisa natural delas. Tanto que é até complicado você fazer uma análise de permeabilidade da embalagem dessa, vapor de água, porque ela pode absorver água, né, e a água ser o plastificante dessa embalagem e mexer totalmente na estrutura. Né? Então, de fato, ela ainda causa alguns problemas. É claro, você tem o PBAT, você tem o PLA, né? Principalmente o PBAT, que você consegue uma termosoldagem, né? Mas alguns, por exemplo, você não consegue. O amido, por exemplo, para fazer a termosoldagem dele, a termoselagem é um pouco mais complexa. Né? Então, existem algumas características que são, de fato, inferiores. Né? Infelizmente, as embalagens oriundo do petróleo, né? Os comuns, os plásticos convencionais, têm melhores características, né? Cada um com a sua, mas, se você for pensar, tem melhores características do que as biodegradáveis, com certeza. Bom, a Rebeca Damasceno, ela está fazendo uma pergunta um pouco relacionada ao que você acabou de falar, porque ela está querendo saber se além da questão da sustentabilidade, né, quais seriam as vantagens do plástico biodegradável, né, frente ao plástico comum, que tem tantos problemas tecnológicos de alto custo, os biodegradáveis, né, especialmente na conservação de alimentos. Então, assim, ela está querendo um comparativo dos dois tipos de plástico. A vantagem da sustentabilidade, né, que na verdade é o principal. A vantagem, né, vai ter se o pós-consumo existir. Né? Pensando no pós-consumo, né, ou seja, você vai ter a coleta, você vai ter o descarte no local certo, você vai ter o tratamento adequado daquela embalagem para ela ter o destino final correto dela. Se isso tudo funcionar, a vantagem é que as biodegradáveis são muito mais rápido de você eliminar do
do que as outras. Já existe hoje um micro-organismo que degrada PET. Esqueci o nome da bactéria lá, mas ela tem um enzima, a PETase, que ela degrada PET naturalmente. Assim, claro, tem temperatura e tal, porque toda enzima depende disso, mas já tem. Então, assim, isso não é tão problema. A Petrobras aqui em Salvador estava tendo um problema há um tempo atrás que o óleo bruto estava vindo muito mais fluido do que antes. Aí foram perceber, são algumas bactérias que estão começando a degradar óleo bruto. Então, existe. Isso micro-organismo é um negócio que a gente não precisa achar que é coisa pequena, não, porque são pequenos só de tamanho, mas os bichinhos são brutos. Haja vista aí o vírus, né? O coronavírus aí, a confusão que ele está causando. Então, se a gente pensar no pós-consumo adequado, a vantagem das biodegradáveis, primeiro, sustentabilidade, onde você é fonte renovável, geralmente, que se vem, né? Apesar de ter algumas fósseis, né, a policarpolactona, o PBAT, mas você poderia, se as outras entrassem no mercado, você teria a condição de ter de fonte renovável, então você consegue manter isso sem problema, né, que o petróleo você vai tirando e vai acabando. E o pós-consumo, se ele funcionar bem, ela é muito mais rápida de ser eliminada do que a do fóssil, né, os plásticos convencionais. Então, essas seriam as duas vantagens, sustentabilidade e da velocidade de degradação. Né? Aí. Tem que ir lá na tua tela. Professor, para terminar, uma última pergunta da Maria Clara Lemos, sobre uma questão anterior que nós estávamos falando a respeito de saber como que esses produtos são realmente biodegradáveis, né? Ela está perguntando se não tem nenhum tipo de selo para que o consumidor não seja enganado, né? Não tem nenhum órgão regulador ou que faça uma fiscalização desse tipo de produto? Olha, tem que passar por todos aqueles critérios lá que eu falei, para ter a certificação. Né? A questão toda que acontece, né, isso aí eu tenho que me certificar, né, mas, por exemplo, rotulagem de embalagem, a parte de rótulo. Toda aquela declaração ali, quem é responsável é o fabricante. Então, se eu sou dono de uma fábrica, eu tenho lá toda a legislação, eu faço o meu rótulo. Eu não mando para ninguém fiscalizar antes de eu colocar no mercado. É de responsabilidade do fabricante. Mas tanto que a gente acha alguns rótulos totalmente, assim, bem errados, com informações falsas, talvez nem no sentido de querer enganar, né? Mas você pega produtos semelhantes que usam a mesma tabela de composição centesimal, mas os produtos são semelhantes, não são iguais, né? Então, isso existe, né? Porque a informação é de responsabilidade do fabricante. Acredito ser a mesma coisa com relação a essas embalagens. O fabricante tem que garantir que ela é biodegradável. Se tiver alguma fiscalização e pegar, tanto que a gente vê de vez em quando o Inmetro fazendo algumas análises, aparece lá no programa, lá o Inmetro coletou e viu que estava errado, e sai recolhendo tudo. Se tiver alguma coisa nesse sentido de fiscalização, pode ser que ache ou não, mas a responsabilidade, pelo menos de rótulo, de embalagem, é do fabricante. Acredito que também seja a mesma coisa. Eu, como produtor de embalagem biodegradável, eu faço minhas análises, eu tenho lá minha certificação, eu garanto. Se alguém me pegar e eu estiver falsificando, eu respondo pelo processo. Eu acredito ser a mesma coisa da rotulagem. Infelizmente, o processo ideal seria o contrário, né? Eu estou propondo uma embalagem, eu faço todo o meu processo, encaminho para o órgão que certifica, e aí você fala, não, ok, você tem o selo. Claro que tem o selo ISO, tem toda essa parte de certificação, mas é o próprio cidadão, é o próprio produtor que tem toda essa preocupação com isso. Né? Não tem nenhum órgão fiscalizador, né, que bate o martelo, é o próprio produtor. Né? Então, a gente não tem a garantia, na verdade. Professor, muito obrigada pela sua apresentação, pela sua participação aqui na nossa palestra.
Foi realmente muito enriquecedor, o pessoal acompanhou até o final aqui, tivemos bastante perguntas. Nós gostaríamos aqui, do Grupo PET de Engenharia de Alimentos da UFT, agradecê-lo pela participação, por disponibilizar um tempo do senhor para estar passando esse tipo de informação para a gente, que só agrega, não só o nosso curso, mas vários outros segmentos, né, da educação. Gostaria também de repassar um abraço do professor Abraham, que lhe agradece também por ter cedido seu tempo e compartilhado um pouco do que o senhor tem estudado durante todo esse tempo. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que se inscreveu. Nós tivemos que encerrar as inscrições antecipadamente devido à quantidade de participantes, isso foi muito, muito bom. Nós agradecemos a participação de todos, agradecemos mais uma vez ao senhor, agradeço aos PETs que também ajudaram a gente a compartilhar o evento, e espero que a gente possa fazer outros eventos abordando outros tipos de assuntos, inclusive dar continuidade às embalagens, que na verdade é um tema assim muito rico e que tem muita coisa mais a ser explorada, né? Eu novamente queria agradecer, né, ao convite, ao professor Abraham, né, por ter feito o primeiro contato, é uma pessoa muito querida, né, a vocês pela organização, é um negócio que a gente sabe que é complicado, igual você fala, a gente vem fazendo todo ano, mas de repente tem que fazer online, né, que não é tão simples, né, por mais que a tecnologia existe, mas tecnologia é um negócio que pode falhar, né, a gente teve alguns problemas, igual eu relatei quando a gente estava conversando ontem. Então, assim, agradecer, parabenizar, foi, de fato, né, são quase 200 inscrições, quase 200 participantes hoje, né, então, eu acho que valeu a pena, né, para mim, é muito gratificante, muito mesmo, eu adoro esse debate, adoro essa discussão, adoro a gente trocar ideias, né, então, fica aí um grande abraço e estou à disposição, né, precisar, a gente pode pensar, claro que outro tema que poderia discutir, assim, a obtenção dessas embalagens, a parte mais técnica das embalagens biodegradáveis, esse aqui foi uma palestra, né, foi mais filosófica, vamos dizer assim, para a gente pensar, para a gente começar a debater o tema de forma mais técnica e mais científica e menos política do processo, né? Então, queria agradecer mais uma vez e estamos à disposição, né? Precisando, a gente está aí. Pessoal, continue assistindo, tem muita palestra ainda pela frente, eu acredito, né? Essa foi a primeira, mas eu acho que, como é um ciclo de palestra, haverão outras, né? Então, um grande abraço, muito obrigado, e até uma próxima. Só agradecendo, todo mundo está mandando as mensagens de agradecimento e tal, eu que agradeço a participação de vocês e a paciência por ter ficado aí esse tempo todo. Valeu. Professor, obrigada novamente. Antes de encerrar, só queria avisar aos participantes que nós temos um link no grupo do WhatsApp, tem um formuláriozinho lá para eles responderem, e é só entrar lá, responder e enviar para a gente vai estar aguardando. Mais uma vez, muito obrigada, e até a próxima, professor. Até só mais uma coisa aqui, o Johnson, né, que foi aluno aí da UFT, ele pediu para mandar um abraço para o pessoal do LABEM. O LABEM é um grupo, né, um laboratório de embalagens lá de Viçosa. Tem algumas pessoas que estão assistindo a palestra aí. Valeu, moçada, grande abraço. Uma turma que eu conheci quando eu fui fazer o pós-doutorado lá no laboratório. Então, fica aí um abraço, viu, Johnson? Um abraço a todos. Tem um professor aqui também que enviou lembranças ao senhor. Enfim, muito obrigado, pessoal da Universidade Federal da Grande Dourados, professor Gerson Ribeiro Homem, que mandou lembranças aqui. Grande Gerson! Conheço muito. Mais uma vez, professor. Muito obrigada novamente, obrigada a todos, e até a próxima. Até. Vamos encerrar por aqui. Tá joia, um abraço, obrigado.